Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para nós é sempre dia. Vamos, portanto, primeiro dar a vocês as boas-vindas por estarem visualizando nosso canal, né? E lembrar sempre, dê o seu like, é muito importante, né? O YouTube recomenda, inscreva-se e verifique se você não se inscreveu no início e o YouTube lhe desinscreveu. Aí você inscreve de novo, tá? Compartilhe, divulgue. O que vai ser dito aqui é muito importante. Trata-se da Bíblia e da adulteração dela por Esdras, né? Não sei porque esse livro não foi tirado da Bíblia. Então vamos ao texto. Já fiz alguma coisa semelhante. Fiz algo semelhante. Mas esse aqui vai ser mais curto e acho que mais evidente, mais claro. A Bíblia foi adulterada nos originais hebraicos. Portanto, não temos os originais da Bíblia hebraica. Títulos e subtítulos. A tradução textual da Bíblia hebraica levanta sérias questões quanto à sua autenticidade. Por quê? Quem fez, segundo a tradição, foi Moisés. Mas, após a libertação dos judeus por Ciro, tudo mudou. Ciro, o persa, e seu genro Dario não conheciam um personagem chamado Esdras, que surge como o escriba, versado na lei de Moisés. Vamos mostrar na Bíblia. Esdras 7. Vou mostrar a vocês aqui. Vamos voltar à maneira antiga. Então, vou mostrar como era, porque o Lucas está muito ocupado. Então, nós vamos mostrar. Vamos dar a moda antiga. Então, está aqui, ó. A Bíblia de Almeida. Está vendo, ó? Portanto, é evangélica, protestante. E aqui nós temos a Bíblia, nessa Bíblia Almeida. Ou seja, minha gente, eu quero mostrar a vocês que não há tendência da minha parte. Esse cidadão era realmente um patife. Porque, ó, está aqui a vida dele, o livro dele. Então, na Bíblia de Almeida, portanto, uma Bíblia evangélica, protestante, né? Mas aqui não tem introdução. A Bíblia protestante não tem, é só o texto. Então, vamos recorrer a outra. E a outra Bíblia, a católica, tem comentários. Ou seja, alguma coisa além da própria Bíblia que nós, católicos, colocamos. Então, vamos recorrer à Bíblia dos Paulinos. É a mais antiga Bíblia que eu tenho, a mais antiga. Essa Bíblia foi dada no seminário ainda. Ó, tá bem velhinha, o bagaço, mas também tem o livro de Esdras. Vamos procurar aqui, é mais fácil. Então vamos ver aqui. O livro de Esdras deve estar aqui também, porque em toda a Bíblia está. Em toda a Bíblia. Não tem uma Bíblia que não esteja. Então, escreveu Crônicas. Ó, aqui está. Isso, com esse livro aqui, primeiro livro de Crônicas, nós vamos citar depois. Ó, deixa eu ver se você está vendo? Primeiro de Crônicas, ele adulterou tudo. Toda a dinastia davídica, a dinastia do sumo sacerdotal. Então, não há nenhuma segurança no que tem nesse livro. Você não leia o livro de Crônicas, que foi feito pelo patife do Esdras, acreditando no que está aqui. Ele desconstruiu a genealogia davídica, senão Jesus seria rei, e a dinastia dos sumos sacerdotes. Portanto, senão Sadoc e a geração dele seria o sumo sacerdote dos judeus hoje. Mas não é. Então, mataram Sadoc. Então, Onias III. Então, meus amigos, aqui nós estamos provando a vocês que o patife é muito esperto. Aqui nós temos, então, a versão em uma Bíblia católica das Paulinas, mas é a mesma coisa. Ó. Vou mostrar para vocês. Essa Bíblia é dobrada e redobrada. Então, está aqui, ó. Bem claro. Ó. Livro de Esdras. Só que aqui nós temos a introdução. Vamos nessa introdução? Vamos. É só recorrer um pouquinho para trás. Vamos atrás? Vamos atrás. Vocês vão ver que aqui nós temos uma coisa que você é protestante e quem for protestante não tem. Comentários. Nesse comentário, aqui está dizendo, aliás, já abrimos aqui, o livro está um pouco à frente, o livro dele está à frente, e o que nós temos aqui, ó, o livro está aqui à frente, ó. O livro dele está aqui, ó. Este é o livro de Esdras. Ou seja, aqui está o livro, ó, Esdras. Mas nós católicos, nós temos aqui, antes do livro, nós temos uma explicação, um estudo, porque para entender a Bíblia é preciso sair da Bíblia. Vamos lá?
Vamos ver. Então, vamos ao comentário, né, dos editores da Paulinas. O que é que diz? Diz que o livro de Esdras não é confiável porque existiram vários reis chamados persas, chamados Artaxerxes. Então, ele diz, Artaxerxes Longmano, no ano 468 a 424. Artaxerxes, desculpa, as festas. Menemon, de 424 a 358. E Artaxerxes III, que é Oni, de 358 a 336. Então, há 3 Artaxerxes. O Patife não diz qual é o Artaxerxes que estava reinando na época dele. Por quê? Interessa ele esconder a história. Ele não quer contar a história. No entanto, há dados históricos que ele coloca aqui que são verdadeiros. Por isso o livro não é tirado. Agora, o livro de Crônicas é um escândalo. Por quê? Se a gente for até aqui o livro de Crônicas, nós vamos ver que ele desconstrói. Se ele não tivesse desconstruído, então nós teríamos várias coisas diferentes hoje no judaísmo. Primeiro que tudo, a dinastia governante seria de Davi, Jesus seria rei, porque seria isso. Ele aqui coloca 5 filhos, que Davi teve 5 filhos, mas, não Davi, desculpa, ele coloca como sendo Zorobabel, que já é descendente de Davi lá na 5ª geração. Mas Zorobabel, ele não pode negar, porque até de Davi até Zorobabel, Davi é no ano 1000, Zorobabel é no ano 500. Então são 500 anos. Mas esses 500 anos todo mundo acompanha. Mas é no cativeiro babilônico que ela vai fazer a festa. Por quê? Os judeus estão na condição inferior. Escravos. É o cativeiro da Babilônia. Então aí, enquanto lamentam, revoltam-se, choram da Babilônia, esta faz a festa. Lê as escrituras e aí percebe que ele pode chegar ao cargo máximo, ou aos 2, não só. Sumo sacerdote e rei. O homem não tem pouca condição. Devia estar em Brasília hoje, né? Então, vamos ver uma coisinha que parece a importância. Então, vejam só. No livro de Samuel, que fala o governo de Davi, volto só para mostrar uma coisa. Como é que ele é inexato. Como é que ele é, vamos dizer assim, não dá importância ao que deveria ser. Então, no livro de Samuel, primeiro de Samuel, quem quiser pode ler a Bíblia, capítulo 8, está as conquistas de Davi. E no versículo 12, está dizendo que Davi reinou sobre toda a Judá, praticava a equidade e a justiça, e com todo o povo. Agora vai dizer quem era que compunha a corte dele. Ouçam bem, não vai coincidir com esta. Joabe, filho de Savia, era chefe do exército. Josafá, filho de Asaf, era chanceler. Sadoc, isso é importante, Davi vai dizer que é descendente de Sadoc, tá? Filho de Aquitobe e Abiatar, filho de Aquimeleque, eram sacerdotes. Agora, cai o queixo. Banaías, filho de Jejada, era o comandante dos Cereteus e dos Peleteus. Agora, os filhos de Davi eram sacerdotes. Como pode o filho de Davi ser sacerdote, se só quem pode ser sacerdote é os filhos descendentes de Arão? Ou seja, somente os consanguíneos de Arão é sacerdote. Aqui diz, vem Samuel diz, foi ele que escreveu esse livro, e ele diz, então o patrício do Esdras não pode declarar isso. Era anterior a ele. Samuel viveu no tempo de Davi, morreu no braço de Davi. Então aqui diz, os filhos de Davi são sacerdotes. Por quê? Da ordem de Melquisedeque, da sagrada ordem de Melquisedeque. Aceitavam pessoas que queriam ser sagrados sacerdotes. E não exigia celibato, nem nada demais. Agora vamos ver como é que está no Patrício do Esdras. Vamos ver, vamos comparar. Lembre-se bem, dá toda a corte, os cargos importantes. Mas diz,
os filhos de Davi eram sacerdotes. Da ordem de Melquisedeque, como está no Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está assim, no Salmo 110. Então, já havia sido previsto por Davi, no ano 1000, que os filhos dele seriam sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, ele pega Sadoc, que é filho de Melquisedeque, e nomeia ele, dá uma carteirada, usa o seu poder de rei, não unge, porque não tem poder de ungir, é ao contrário. Os profetas ungem os reis, e os sacerdotes ungem os reis. O profeta não é ungido. O profeta nasce profeta. A unção do profeta vem de Deus. Agora veja como é que está. Então lá estava, os filhos de Davi eram sacerdotes da sagrada ordem de Melquisedeque. Maleque Sadeque, rei da justiça. Vamos ver como é que está em Esdras? Vamos ver. Governo de Davi. Reinou, portanto, Davi sobre todo Israel, julgando e administrando a justiça sobre todo o seu povo. Joabe, concorda, filho de Savia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era encarregado do livro das atas, ou seja, genealogia. Então ele não pode modificar. Aqui as genealogias é de acordo com Josafá. Então, agora, Abimeleque, filho de Abiatar, é sacerdote. Então, Sadoc, pulei, tá? Josafá, filho de Ailude, era encarregado das atas, ou seja, das crônicas, das genealogias. Portanto, ele não pode alterar. Agora diz, Sadoc, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Esse não. Esse era Sadoc não. Davi deu uma carteirada, mas não fez escondido. Fez diante dos filhos, fez diante de toda a sua corte. Ou seja, todo mundo que está aqui presenciou a nomeação, não a unção. Ele foi ungido com Salomão. Sadoc só foi ungido sacerdote quando o profeta Natan ungiu Salomão. Pronto. Não foi Samuel, Samuel estava morto. Então Natan substituiu Samuel. Então, é o profeta Natan que ungiu Salomão. Então, Davi nomeia Salomão, nomeia Sadoc. Então, Salomão é o rei, Sadoc é o sumo sacerdote, mas Salomão é hebreu. Sadoc é jebuseu. Mas são parentes. Então, aqui ele diz. Agora vamos ver o que ele fala. Os filhos de Davi eram os primogênitos, não, os primeiros ao lado do rei. Os príncipes que ficavam do lado do rei. Olha, vá pra merda. É claro que se são filhos de rei, são príncipes. Então, o que ele faz? Ele acha que você é burro, é idiota. Então, ele escreveu pensando que estava escrevendo para idiotas. E os judeus da época dele engoliram isso. Até hoje engolem. Esse livro está lá, na Bíblia. Ó, não só na minha Bíblia católica, mas está também na Bíblia de Almeida. A mais famosa Bíblia protestante é a mais comum. Então, meus amigos, parece que os judeus são tolinhos. São inteligentes para umas coisas, para outras não. Então, aqui eu mostrei para vocês, né? Então, o Patife, está aqui o livro dele, né? Esdras, que terminou sendo rei e sumo sacerdote. Conseguiu, viu? Deu uma pernada em Ciro, que não entendia nada do judaísmo, e em o seu genro, que é Ciro e Dario. Então, como ele não entendia nada, ele aproveitou-se. Então, veja, desculpem, viu? Mas eu vou usar uma palavra pesada. Esdras era um canalha, como temos hoje muitos. Então, meus amigos, vamos continuar o texto. Vamos ao texto? Vamos. Então, meus amigos, agora a tradição textual da Bíblia hebraica levanta a questão da autenticidade. Lembra? Essa em Esdras 7. Reivindicando a autoridade normativa. Sabe o que é a autoridade normativa? Quer dizer, ele diz a norma. Ele dita como deve ser. Ele tem autoridade para dizer o que é e o que não é. Já somos sacerdote, o rei. E assim, ele, como o STF brasileiro,
ele ataca, destrói, joga no lixo um legado que ele devia preservar. Tinha ajudado a preservar. Bem, já mostrei o livro de Esdras, já mostrei o comentário. Contudo, o próprio texto bíblico apresenta lacunas significativas. Ou seja, já mostrei a vocês. Há 3 reis Artaxerxes, com nomes diferentes. São múltiplos monarcas persas. São 3 monarcas persas. Não vou reler. Isso compromete a consistência cronológica histórica da narrativa, sugerindo um enquadramento deliberadamente impreciso. Ele não queria saber sobre qual Artaxerxes ele viveu. Por quê? Isso faria com que se descobrisse claramente a safadeza dele. Porque são 3 Artaxerxes. Não vou ler de novo. Voltem o vídeo e vejam. Adicionalmente, a legitimidade sacerdotal de Esdras é passível de contestação. Pronto, aqui está. Adicionalmente, a legitimidade sacerdotal de Esdras é passível de contestação. Ele era levita. Levita era escravo, servo do sacerdote. Sacerdote só que era consanguíneo de Arão. Ele não era, mas ele coloca no capítulo 7 e faz um currículo belíssimo, onde ele diz que era descendente direto de Arão. Descendente direto de Arão, portanto, pode ser sumo sacerdote. E vai ser. E os judeus engolem isso até hoje. Né? A tradição estabelece que o sacerdote pertencia exclusivamente à linhagem aronítica. O levita é dos Gabaonitas e dos primos ou parentes distantes de Arão, particularmente os descendentes de Sadoc. Mas Sadoc foi estabelecido, constituído no período de Davi. Ou seja, Davi deu uma carteirada. Como rei, ele disse, eu posso tudo. O rei está acima da lei. E aí, nomeia Sadoc sacerdote. Não devia ser, porque um sumo sacerdote só pode ser ungido por um profeta. Samuel tinha morrido no vasto de Davi. Portanto, agora Natã. Mas Natã não está aí. Então, o que Davi faz? Havia um roubo de ouro e prata. O livro a tesouraria do reino era alterada. Então, Davi fez o quê? Afasta o sumo sacerdote judeu e nomeia Sadoc. Mas faz isso às claras. Não faz isso escondido. Tá? Então, vamos assim percebendo que quando você lê no 2 Samuel, na parte 333 do meu livro, e o livro Crônica, para 438, você percebe a diferença entre Samuel diz que os filhos de Davi eram sacerdotes da ordem de Melquisedeque. E o livro de Crônica diz que era um príncipe. Ora, se é um filho de rei, era príncipe. E acham que são os idiotas. Se é um filho de rei, são príncipes. Não tem nada para fazer. Então, achou a enxugar gelo. Ainda assim, Esdras concentra simultaneamente a autoridade religiosa civil. Ou seja, com tanto furo, com tanta evidência, o judeu, em questão religiosa, ele é muito dócil. Então ele aceita a mentira de Esdras, a genealogia dele. Dario e Ciro aceitam porque são ignorantes, não entendem o judaísmo. Mas os rabinos sabiam, e muitos vão contestar. Mostrar a vocês a contestação. Contestam porque, para ser autoridade civil, tem que ser rei, descendente de Davi. E se ele pega Zorobabel, que é o exilarca, ou seja, descendente de Davi no cativeiro babilônico. Antes ele não pode mexer. O que tem antes ele não dá para mexer. Mas ele mexeu no livro da crônica dizendo que os filhos de Davi eram príncipes. É um idiota, né? Ou então acho que você é. Ora, o que configura o quê? Uma ruptura com os critérios nacionais de legitimidade. Pois é uma comprovação inequívoca de pertencimento a uma linhagem que não tem nenhuma autoridade. Mas ele se torna a suprema autoridade civil, que é rei, e religiosa, que assume o sacerdote. Então, vou mostrar a vocês agora 2 raridades. Vamos aqui, 2 livros raros. Tenham cuidado de nós, vamos voltar para a nossa câmera. Vamos ver, cuidado aqui, né, meninas? Porque se eu clicar errado aqui, pois todo a perder. O vídeo vai todo ser, vai perder. Uma câmera. Nós temos aqui 2 livros, ó.
antigos, mas estão caindo a pedaços. Mas acontece que a capa de todos estão caindo. Então tem a capa desses. Vocês vão ver que então nós temos o que hoje consideramos a Bíblia hebraica original. Ó, rasgou e eu fiz um colar. Colei. Tá, portanto, meus livros são assim. Tá todo coladinho. Tá vendo? Ó? Parece, então, tá aqui, escrito aqui em cima, ó, Sefer. Sefer quer dizer livro. Aqui está. De lá pra cá. Eles vêm de lá pra cá. Teor, Torá. Depois Nebim, profetas. Ketubim, escritos históricos e sapienciais. Então, isso aqui, minha gente, parece a mesma coisa do Talmud. Tem aqui um Talmud. Só um. Original. Ó. Parece o mesmo. Só que é mais bonito. Lá em cima está a Torá. Embaixo está Nebim. Embaixo está Ketubim. Então, só que aqui a Bíblia é mais antiga. Essa daqui passa por ser original. Não podemos confiar que seja. Então, aqui está. Ó. Aqui está. Então, Torá. T-O-R-A. Nebiim. Profetas. V-E. Ketubim. Escritos. Sefer é livro. Então, aqui está a mesma coisa. Ou seja, o Talmud, então, tenta imitar os originais hebraicos, que ele desmoralizou. Essa desmoralizou. Porque, ao fazer foi a revisão final, fazendo a revisão final, ele desmoralizou a Bíblia, alterando, fazendo erros de propósito, cometendo adições, interpolações, contradições. Assim nós temos na Bíblia hoje, aqui está, ó, minha gente, a mesma coisa. Vê lá, ó. Pode passar vocês. T-O-R-A. Mesma coisa. Tá lá, a lei. Depois, Ne-Bi-Im. Profetas. Depois, V-E-Ketubim. Escritos proféticos sapienciais. Igual? Não. Não é igual. Porque se você abrir, vai você ver logo no início que não conhece igual. Ou seja, a palavra mais conhecida da Bíblia é essa daqui. Essa palavra é fantástica. É um código. Então, aqui está. É a primeira palavra da Bíblia. Bereshit. Em Reshit. Toda a Bíblia conhece isso aqui. Mas esse aqui é o Talmud. Vai colocar aqui, mas lá dentro não tem. Vou mostrar a vocês. Coloca aqui. Vamos ao texto? Vamos ao texto. Não vai ter. Está em o índice. Não interessa o índice. Ah, meus amigos. Ele tem a ousadia de colocar. Pegar a caneta. Ele tem a ousadia de colocar aqui, ó. Aqui está a palavra. Eu tenho que ver. Aqui está Bereshit, ó. Aquela palavra lá, Bereshit está aqui, ó. Bereshit, tem Reshit. Mas vamos dizer, se começa com essa palavra, tem que começar. Porque em hebraico não havia títulos. O título era a primeira palavra. Então, é Bereshit bara Elohim. Vamos mostrar na hebraica. Aqui começa com Ain. Ain. Aleph 1. É o número do capítulo. Ain e vai por dentro. Né? Vamos ver a hebraica original. Dita original. Né? Então, parecida aqui ao Talmud. Vamos ver a hebraica. E o que vamos ver na hebraica, vamos perceber que vai começar com a palavra Bereshit. Aqui está, portanto. Nossa Bíblia é maltratada, mas é original. Ou seja, pelo menos a gente tem que aceitar que seja. Vamos ver, vai começar com Bereshit. Vamos ao texto, é de trás para frente, tá? A Bíblia é de trás para frente. Então, oh meu Deus, eu colei porque rasgou, né? Rasgou. Então, mas está aqui em cima. Então, rasgou a primeira capa, eu tive que fazer aquela emenda, mas vocês conseguem ver lá em cima, ó, essa palavra é plano da criação. Bereshit.
T, que nós trazemos para o Gênesis, capítulo 1. Aqui estaria Bereshit, mas o B não aparece. Mas vou mostrar a vocês em outra Bíblia que aparece. Então aqui está, o B está escondido. O B está aqui. Quando eu colei a capa, colei em cima do B. Vou pegar outro livro. Igual. Então aqui está. Bereshit bara Elohim. Então, portanto, aqui estaria Bereshit bara Elohim. Essa é a frase correta. Na outra tem Ain. Ain quer dizer nada. Ou seja, Cabala. Lá é Cabala. Aqui não. Vamos pegar a de Meir Melamide, que é o rabino, o grão rabino da sociedade sefaradita de Flórida. Aqui está. Ó, de novo, a mesma palavra, Torá. Ó, T-O-R-A. Traduz pela a lei de Moisés. Quem é que faz? Meir Melamed Messila. Vamos pegar aqui. Então, vamos pegar. Vamos ver, portanto, se a primeira palavra é exatamente Bereshit. Porque aquela linha a gente rasgou. Porque eu manipulei muito. Manipulei demais. Meus livros eu uso demais. E aqui você vai ver o que? Você vai ver que a palavra inicial é Bereshit. Trazido por Gênesis. Falei de Moisés. Então está aqui. Pronto. Eu não posso dobrar? Não, não posso dobrar. Não posso. Mas aqui está, minha gente. Aqui está a palavra-chave. Ó, bem grande aqui, você vê. Ó, tá vendo? Ó? Bereshit. Para cá. T. É da direita para a esquerda. Bereshit. E qual é a primeira palavra? Vamos aproximar de vocês? Vamos aproximar de vocês? Vamos. Tá aqui, ó. Vai começar com ela. Ou seja, aqui está, portanto, a palavra inicial. Aqui está, ó. Bereshit. Tá vendo aqui, ó. Tá aqui. Coincide lá em cima? Coincide. Pode verificar, ó. Bereshit aqui. Bereshit lá em cima. Tá vendo, ó? No Talmud está Ain. Bereshit bara Elohim. Em Reshit, criou Elohim. Traduz, no princípio, Deus criou a terra. Tá, essa tradução não vale nada. Não vale nada. A tradução não é essa, está errada. Pronto. Então agora vocês veem. Aqui está a Bíblia que nós supomos original. Que Meir coloca como sendo a lei de Moisés. A lei de Moisés. Assim que eles chamam, a lei de Moisés. Como está na capa. Para eles é assim, a lei de Moisés. Moisés chifrudo. Uma tradição que colocou Moisés como tendo chifres. Meir fez isso. Vou mostrar a vocês. A palavra chifre e raio em inglês, em hebraico são a mesma. Então nós temos aqui o original hebraico diz que Moisés, quando ele via Deus, ou no tabernáculo, ou no Sinai, saíam raios, ou sabe o que é raio, da cabeça dele. Uma palavra raio é que fala chifres também. Tanto pode ser raio como chifre. Então colocar aqui o Moisés, com os 10 mandamentos aqui na mão dele, feio pra cacete, e aqui nós temos chifres. Não é de admirar, porque quando Meir Shelan Banahot fez, né, a sua estátua do famoso Moisés, que ele ficou tão bela, quando ele acabou de fazer, ele deu uma pancada no joelho e falou: "Pede que eu não falas, porque não falas." Vou mostrar para vocês. A estátua ficou, a escultura ficou tão perfeita que ele se encantou. Vou mostrar para vocês. Tenho aqui vocês. Graças a Deus botei em lugar fácil aqui. Vou mostrar para vocês. Está aqui. Então, tirado do livro, eu separei, tá mais fácil. Mas o livro que é tirado é esse aqui, ó. Grande História Universal. É de a Bloch Editora, é um judeu, portanto, o editor é um judeu, Bloch Editores. Foi quebrado porque fez uma campanha contra o sionismo. Se deu mal. Eu faço, outros fazem, mas valor nenhum. História Universal. Então, daqui que eu tirei, porque soltou-se, fica mais fácil. A estátua de Moisés chifrudo também. Então, está aqui. Pronto. Está aqui. Mas só que a beleza dessa estátua é uma coisa fantástica. O próprio escultor se empolgou. Então aqui só tem a cabeça dele. Mas olha o chifre aqui, ó. Olha o chifre. Todo mundo achou que ele ia trazer por chifre. Ninguém teria a capacidade, a dignidade de sair raio da cabeça, raio de luz da cabeça. Então,
preferiram, pela lógica, o homem não foi aqui, não obedeceu a ação do Espírito, botou chifre, tanto Moisés com 2 chifres, corno. Então está aqui. A história de Moisés mais famosa do mundo é essa. O Moisés me chamando lá na rota. Pronto. Então, fica aqui. Pronto. Não mexer mais aqui. Porque só é muito grande o livro. Muito grande, então fica ruim para gente. Agora vem o bom. O filé. O filé está aqui. O filé, minha gente, está aqui. Já mostrei esse livro para vocês várias vezes. Então, o livro se chama Pequeno Introdução, Bernard de Casper, uma introdução ao comentário da Bíblia. Bernard de Casper é judeu. E ele fala que uma introdução ao comentário judaico da Bíblia. Está claro que você está vendo? Está claro. Biblioteca Judaica Popular. Ou seja, na dúvida, editora Biblos. Está vendo aqui? Editora Biblos. Está vendo? Só para judeus. Preparado no irmão. Agora, isso aqui é filé. Por quê? Ele vai dizer que quem adulterou foi Esdras. Vai dizer com todas as letras. E a grande Assembleia. Fazendo o quê? Comentários. Mishnah. Mishnah, em hebraico, quer dizer comentário. Essência do judaísmo talmúdico. Essência do judaísmo talmúdico. Minha gente está aqui com todas as letras. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? É o Talmud. Talmúdico. Portanto, não tem nada a ver com a Torá. A Torá e o Talmud não se dão bem. Embora alguns rabinos tentem cornestar, o Talmud não dá. Porque o Talmud não não tem o espírito sacro, sagrado. O Talmud não é inspirado. E a Bíblia hebraica é mesmo estropiada como está. Talmud, está aqui. Mishnah são comentários de rabinos ao Talmud. Aqui tem vários aqui dentro. Não interessa. O que interessa agora é o que eu vou mostrar a vocês. Agora interessa. Bom, aqui é a Mishnah reunida, terminou fazendo as Mishnayot, que deu exatamente mostrando para vocês. As Mishnayot foram dar, portanto, o que nós mostramos a vocês, que é aqui. Isso aqui. Eu tenho aqui uma. São hoje mais de 12, de 12 a 15. Aqui está um Talmud. Só um. Não tem nada a ver. Embora para enganar a gente, eles tenham colocado, né, para os trouxas, mas eu não sou trouxa, então eu vou colocar aqui Torá, Nebiim, Ketubim. Para os idiotas. Eu não sou idiota. Espero que vocês também não sejam. Então, mas os judeus aceitam isso. Infelizmente, aceitam. Não sei porque os judeus são inteligentes, vivem em vários ramos da ciência, né? Einstein foi judeu, Werner von Braun foi judeu, e outros também, né? Mas esses são muito conhecidos. Agora o filé. O filé está aqui. Vamos terminar, são 30 minutos. Então aqui está. Aqui, Bernardo Scarfe entrega o jogo. Entrega o bandido. Vamos ver antes. Então nós temos aqui a primeira frase. Então está na página 26 da introdução ao comentário judaico da Bíblia. Nós vamos ver o que? Vem aqui. Vou ler, tá? Então, os homens da grande sinagoga, ou seja, Alá e Esdras, escreveram, portanto, reescreveram, devia escrito assim, Ezequiel e depois os profetas Daniel e Esther, os 12. Depois, o próprio Esdras escreveu o seu próprio livro, já que vem por último. E o das crônicas, 2 merdas, né? O livro de Esdras e as crônicas não valem nada. Ora, o próprio Esdras era um dos homens, era o chefe da grande sinagoga, é o chefe da quadrilha. Então, os homens da grande sinagoga não se sabe onde eles estão, se reúnem, porque os antissemitas podem matá-los. Mas estupidez, uma idiotice, que é antisionismo. Como é que pode, né? Um ser antisionista é um idiotice. Jesus era semita. Desculpa, antisionista eu sou. Ser antissemita. Então, minha gente, antisionista é uma coisa, o sionismo é um movimento político. O semitismo é uma conservação do sangue
do sangue abrâmico. Não tem nada a ver. Portanto, o semitismo é uma etnia. O sionismo é política. Não tem nada a ver. Ele é que entrega isso de bandeja. Então, espero que vocês entendam. Eu estou dizendo. Ali já disse, portanto, que Fernando Carpio já entrega o jogo. Já disse que foi Esdras que escreveu. Ele é presidente da grande sinagoga, que não sabe onde se reúne, ninguém sabe, né? É oculta, é secreta, porque algum doido, algum fanático, antissemita, poderia jogar uma bomba. Faz bem. Agora vem aqui a Mishnah. Próximo capítulo é a Mishnah. Já mostrei para você a Mishnah. Mostrar de novo? Posso mostrar. Mas são as Mishnah que vão fazer o Talmud. As Mishnah vão se unir. E vão chamar-se, no plural, Mishnayot, porque OT é plural. Aqui está. Comentários à Bíblia. Comentários à Bíblia. A Mishnah quer dizer comentar a Bíblia. Mas a essência do judaísmo talmúdico. Portanto, não vale nada. Nada, nada, nada. Né? Nada. Comentário, ou seja, cada rabino diz o que quer. Fala o que quer. E aqui está, portanto, no de Cássia, eles é o jogo. Está aqui, ó. A Mishnah, tá vendo aqui, ó? Tá claro para vocês? Tá dando para ver? Vamos ver se a gente consegue nitidez. Não, está aqui. A Mishnah, plural Mishnayot. As Mishnayot vão dar o Talmud, a Mishnah, capítulo 4, tá aqui. Entrega tudo, substitui a Sagrada Escritura. Pronto. Aqui ele diz isso. Mas vai ter mais. Vamos lá adiante. Vamos adiante. Vamos para frente, a sala adiante. Vai mais. Aqui, na página 42, ele diz que quando os sábios judeus eram do tempo de Moisés, só havia duas interpretações da Bíblia: Peshat e Remes. Peshat é o sentido literal, Remes é o sentido moral. Então, a preocupação era ler a Bíblia no original e interpretar que moral não dizia. Ou seja, com o Espírito Santo muda o homem, tornando de mal em bom. Então, aqui está, né, isso aí. Então, a palavra-chave para a gente lembrar é partes. Mas Esdras acrescentou uma coisa chamada darash, que é o sentido alegórico, puramente subjetivo. Ele acrescentou darash e sod. Hoje se usa os quatro, mas se usa com cautela. Por quê? Ele diz aqui que, portanto, se você usar Peshat Remes, você está usando aquilo que todo mundo usava. Agora, usou Darash, você está usando uma coisa subjetiva. Eu marquei aqui com a lombada do livro, está dizendo aqui. Nesse modo de encarar o material os perigos originados são grandes. Ou seja, Darash traz um perigo muito grande. Alegorias, ou seja, o que é uma alegoria? Uma metáfora, uma interpretação de algo a ser metafórico. Sabe o que é uma metáfora, gente? Uma comparação com a verdade, não é a verdade. E tem o perigo, a possibilidade, estou lendo, de adulterar o verdadeiro sentido da escritura. Foi isso que aconteceu. Ele diz aqui, página 740. São abordagens, consequentemente, que nunca foi muito popular nos principais centros judaicos. Então, minha gente, portanto, os rabinos que tinham responsabilidade não usaram Darash. Não usaram. Por quê? Porque tinham o risco da subjetividade. Ou seja, você dizer aquilo que você acha que é, mas não é. E aqui há um rabino que se revolta contra isso, chamado Ismael. E ele diz: Akiva, você é muito famoso, mais do que eu. O judeu gosta mais de você de mim, do que de mim. Está aqui, ó. Está aqui. Na frase de cá, Ismael. Rabi Ismael. Está aqui. Rabi Ismael tem. Não, é aqui. Do outro lado. Então, Rabi Ismael vai ter uma discussão com Akiva. Rabi Ismael está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ismael, ele funda uma ordem. Uma ordem para quê? Para combater Darash. Para não se usar Darash. Darash é alegoria, metáfora. E vai ser a das Caraítas. Tá vendo? Então, e ele diz:
Você diz a escritura, cala-te enquanto eu falo. Então é duro. Dois rabinos se confrontando e um é mais novo que o outro é mais famoso, portanto vence. Logo, Ezra tinha um aliado poderoso, que é Akiva, ou Akiba, como quiser. Aqui está. Portanto, está entregue de bandeja. Está entregue de bandeja. O livro está aqui. Vocês não vão encontrar esse livro fácil, porque proibição desse livro. Foi proibida, porque está integrado tudo, 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 tudo. Então, Ismael fundou a Ordem dos Caraítas para combater os rabinos que escrevesse, que interpretasse a Bíblia segundo a leitura chamada Darash, que é analógica. Eu tenho um amigo que é gnóstico, os gnósticos adoram Darash. Por quê? Porque tudo é simbólico. Então, tudo, tudo na Bíblia. É claro, Adão e Eva são simbólicos. É claro, mas Davi nunca entrou em Jerusalém com exército. Mas isso não faz com que a Bíblia toda, a Bíblia inteira, seja mentirosa. Senão, não seria o livro mais vendido do mundo e mais famoso e mais discutido. É o livro mais vendido do mundo, o mais impresso, o mais discutido do mundo é a Bíblia. Portanto, alguma coisa ela tem. Vamos ficando por aqui. Achamos que queríamos um vídeo mais curto, mas chegamos a 40 minutos. Então chega. Então não esqueçam, dão o seu like e vamos publicar esse livro. Tomara que a gente consiga fazer isso aí hoje. Então assim que a gente acabar, vamos processar e publicar. Então, como dizia Ibrahim Suede, então achei que já fiz isso antes, semelhante. Mas achei que o assunto era muito importante. Que eu devia voltar de novo com mais ênfase. Agora tem um acrescento. Então, como dizia Ibrahim Suede, cavalo da escada. Até a próxima.